Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje a conversa vai ser sobre literatura. Eu tenho aqui comigo o professor Emerson Cardoso. Obrigado pela sua presença aqui para a gente fazer essa conversa. Ele está com uma pesquisa em andamento, né, o doutorado na Letras, lá na Federal da Paraíba, UFPB. E ele tem dois objetos principais, que são a obra do Flaubert e a obra do Calado, Antônio Calado, Quarupi. Eu acho muito interessante essas pesquisas, né, literatura comparada, que chama, Emerson, essa pesquisa. Eu vou perguntar para ele, e daí ele vai conversar aqui com a gente sobre isso. E obrigado pela presença, obrigado também por quem está nos assistindo aí. Boa tarde, Emerson. Vou perguntar aí como que é comparação, como é que é essa ideia da comparação em literatura? Conta um pouquinho do método antes da gente entrar nas obras. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui para conversar um pouco com você a respeito de literatura, da minha pesquisa, e realmente me sinto muito honrado, né? No seu espaço de debates aqui no Conversações Filosóficas, passaram tantas pessoas interessantes, com abordagens tão amplas, então eu me sinto de fato honrado por estar aqui. E com relação à minha pesquisa, eu decidi realizar um trabalho de caráter comparativo. Eu trabalho duas obras, uma obra da literatura francesa, que é a Educação Sentimental, e a obra Quarupi, de Antônio Calado, a Educação Sentimental de Gustave Flaubert, do século XIX, e Quarupi, de Antônio Calado, do século XX. Então, uma obra francesa e uma obra brasileira. A minha proposta é desenvolver um estudo nessa perspectiva. A literatura comparada, geralmente, ela pode ser estudada por vários caminhos e abordagens. Algumas pessoas trabalham mais aquela ideia da literatura comparada numa tendência a estudar os conceitos teórico-críticos formadores da disciplina, e outras pessoas utilizam já num sentido mais prático do termo, né, que é trabalhar duas obras em termos de comparação, que é o que eu faço. Eu utilizo a literatura comparada mais como uma metodologia de análise do que uma formulação teórico-crítica, embora eu goste muito, e na universidade em que eu trabalho, eu tenho uma disciplina neste momento que eu oferto com literatura comparada. Chama muita atenção essa área. Muito bom, Emerson. Obrigado pela explicação, mas vamos então aos textos que você escolheu, né? Primeira pergunta que eu queria te fazer é por que esse texto do Flaubert e por que essa obra do Antônio Calado? O que elas têm em comum? O que te motivou a pesquisá-las comparativamente? Eu estive na Universidade Federal da Paraíba para fazer o mestrado, isso entre 2014 e 2016. 2014, 15, 16, mais ou menos por aí. E na ocasião eu estudava Antônio Calado, um conto, e Clarice Lispector, conto. E eu estava numa aula do meu professor orientador, que é o professor Arthur Gouveia, que inclusive já esteve por aqui, né, conversando com você. E na aula ele fez uma explanação a respeito da obra A Educação Sentimental. De Flaubert, eu tinha lido apenas Madame Bovary, isso na adolescência. Então eu decidi, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todas as obras de Flaubert. Isso em 2014 eu decidi. E fui ler Madame Bovary, reler Madame Bovary, depois li A Educação Sentimental e fiquei assim estonteado, sabe, com a produção artístico-literária de Gustave Flaubert. E eu decidi, então, como eu já vinha numa pesquisa com Antônio Calado, que é um autor grandioso da nossa literatura e que, do meu ponto de vista, ainda precisa de mais gente trabalhando a obra dele, e eu já pretendia estudar Quarupi no doutorado, né? Na sequência, eu estudaria ele. Aí, quando nessa aula do professor Arthur eu tive contato com a educação sentimental que ele explanava na aula, eu fiquei perplexo. Eu percebi que haveria uma possibilidade de realizar um trabalho de caráter comparativo. Então, o que foi que eu fiz? Eu reli Madame Bovary, depois li a Educação Sentimental, aí constatei que o trabalho comparativo poderia ser desenvolvido e comecei a ler a obra completa do autor francês. Eu li depois Salambô, as Tentações de Santo Antão, os contos, aí Bouvard e Pécuchet,
e tudo mais que ele escreveu. Foi um trabalho assim intenso de leitura, de dedicação, e a educação sentimental se tornou, portanto, o meu enfoque principal para o trabalho. Isso porque eu já tinha em mente que trabalharia a obra Quarupi na minha pesquisa, né? Então, a educação sentimental começou a fazer sentido a partir dessa aula que eu mencionei. E daí em diante eu não consegui parar de ler Gustave Flaubert. Meu ideal é desenvolver trabalhos assim aprofundados sobre o autor. Para essa pesquisa eu tenho lido muito e tenho percebido que é um desafio, porque há muito trabalho desenvolvido do século XIX para cá, e de fato exige da gente assim um certo cuidado, né? Na verdade, há muita coisa a ser discutida. E eu decidi fazer o seguinte: primeiro eu escolhi o corpus, né, que era a obra Quarupi, depois a educação sentimental em caráter comparativo, e depois eu estipulei que estudaria como categoria analítica uma categoria analítica estrutural, que no caso é o herói romanesco. Eu observo especificamente nessas duas obras o herói romanesco. E depois que decidi fazer um estudo sobre o herói romanesco, aí eu precisava de uma fundamentação teórica que me possibilitasse um debate mais amplo a respeito do que essas obras poderiam me proporcionar em termos de pesquisa e tal. E conversando com o meu futuro orientador, né, que ele já era meu orientador do mestrado, eu conversei, será que seria viável trabalhar a partir da teoria do romance de Georg Lukács, que é aquele húngaro maravilhoso que escreve tão divinamente e tão complexa, né, de forma tão complexa? Aí ele disse, olha, vai ser viável para você esse trabalho, com certeza, até porque Lukács, ele trabalha com a educação sentimental como uma das tipologias do herói romanesco. Aí eu, pronto, então agora eu tenho a minha base teórica. Eu comecei, portanto, a minha base teórica com Lukács, eu estudo a educação sentimental inicialmente e, posteriormente, eu problematizo a teoria de Lukács ao discutir a obra Quarupi, porque, como é um romance do século XX brasileiro, e Lukács se referiu a romances até o século XIX, é uma teoria que, no caso, nos possibilitaria, assim, uma problematização, até porque há traços, sim, de heróis a partir da tipologia criada por Lukács no romance Quarupi. Mas ele, digamos, o protagonista, né, o herói, que é Nando, ele ultrapassa uma dessas tipologias. Eu encontro, portanto, as três possibilidades de heróis, que são os heróis do idealismo abstrato, do romantismo da desilusão e da educação, que é o da maturidade viril. Então, assim, para início de conversa, essa é a minha proposta de estudo, né, na verdade. Uhum. Emerson, fala um pouco então dessa tipologia do herói, explica um pouquinho mais como que é essas três formas. Nossa, bem, muito interessante, porque a teoria do romance é uma obra, como eu disse anteriormente, muito densa. Eu tinha tido contato com ela no mestrado e decidi que ela era tão difícil para mim, sabe? Ela era tão difícil de aquilatar no seu sentido geral, que eu decidi fazer um estudo mais aprofundado no doutorado, como eu de fato tenho desenvolvido. Eu estou com 2 capítulos da tese prontos, eu vou qualificar agora já no meio do ano. E o primeiro capítulo eu discorro sobre o herói, a personagem e o herói propriamente dito, né? Um estudo mais aprofundado. E depois eu entro na teoria do romance. Na teoria do romance, eu faço uma apresentação inicial, depois eu faço uma discussão sobre essa tipologia e, posteriormente, eu me remeto à segunda tipologia. Então, vamos organizar aqui para ver se eu consigo colocar assim numa sequência bem linear e didática, porque realmente é uma obra densa. É mais ou menos assim. Lukács desenvolve na teoria do romance uma espécie de estudo sobre a forma literária grega, né, as formas literárias da Grécia, desde a epopeia, passando pela tragédia, ele se remete à filosofia, e também depois ele chega ao romance. Antes de passar para o romance, ele se remete também à obra de Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, que é uma obra extraordinária, e depois ele diz que essa obra é uma transição entre a epopeia e o romance, e aí ele apresenta o romance como
digamos, a grande forma da era moderna, a grande forma, o grande gênero da era moderna. E dentro desse romance, além de uma série de especulações que ele realiza dentro do ensaio, que é a teoria do romance, ele propõe que existe uma forma romanesca. E essa forma romanesca se subdivide em 3 tipologias. A primeira tipologia é o herói do idealismo abstrato. Trata-se, portanto, de uma espécie de análise que ele realiza da obra Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes, e ele coloca o Dom Quixote, portanto, como o protótipo do herói do idealismo abstrato. E é claro, aí ele faz uma explanação bem aprofundada, né? Coloca quais são as diretrizes ou os componentes que estruturam esse tipo de herói. E dentre os caracteres que estão vinculados ao herói, ele coloca, por exemplo, que o herói do idealismo abstrato, ele é um tipo de herói que não pensa, ele age. E a ação nele é extremamente forte. Ele está tão comprometido em realizar um determinado tipo de meta que ele constrói para si, que ele está em total movimento, em ação constante. Ele não pondera, não hesita, não raciocina muito sobre aquilo que ele quer. No caso do Dom Quixote de la Mancha, quem já leu, teve a oportunidade de ler essa obra tão grandiosa e maravilhosa, né, vai perceber que é um herói que lê tanto as novelas de cavalaria que ele pensa na possibilidade de trazer para a realidade dele, ele não faz aquela mediação necessária, né, com a obra literária, ele pensa em trazer para a realidade dele esse universo das novelas de cavalaria. Daí a ideia de ser monomaníaco e um tanto quanto propenso à loucura, mais ou menos por aí. Isso aqui eu estou fazendo um resumo do resumo, certo? Na sequência, aí nós temos o herói do romantismo da desilusão, que na verdade é o herói que me interessa muito na pesquisa, porque Frédéric Moreau, que é o herói do livro A Educação Sentimental, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu estou com essa edição da Educação Sentimental e essa outra edição aqui, que é muito, elas duas são muito interessantes, eu recomendo. E também tenho que ler no francês. Eu estou lendo isso daqui é uma versão uma edição bem antiga. E o que é que acontece? Para Lukács, o segundo tipo de romance, o segundo herói, está manifestado ou está realizado nessa obra de Gustave Flaubert. No caso, Frédéric Moreau. É um herói que aparece já no início da obra, bem jovem, com alguns ideais um tanto quanto medíocres, medianos, não muito amplos, até que já no início da obra ele descobre ou ele conhece uma mulher por quem ele se apaixona, Marie-Sophie Arnould. E à medida que ele se apaixona por ela, ele a transforma no seu grande ideal de vida, a sua grande meta existencial. Algo que nos faz refletir de forma mais tranquila sobre a teoria do romance é que um herói ele tem uma espécie de dupla natureza. A interioridade dele, que está em descompasso com a exterioridade que representa o mundo e suas questões sociais, históricas e tudo mais. Então, o Frédéric Moreau é um herói cuja meta existencial está muito em descompasso com aquilo que ele tanto busca. Diferentemente de Dom Quixote, que é pura ação e não pondera muito, o herói do romantismo da desilusão, cujo protótipo é o Frédéric Moreau, é um tipo de herói que, na verdade, está tão vinculado a uma meta existencial que está dentro dele, aquele descompasso em relação ao mundo, que ele pondera, hesita e não realiza nada. Então, ele é fadado amplamente ao fracasso, porque tudo está no plano do pensamento e nada no plano da ação propriamente dita. É um romance um tanto quanto melancólico e sobre o qual eu falarei daqui a pouco, um pouco mais a respeito. O terceiro herói é o herói a gente chama da educação ou maturidade viril. Esse herói está presente na obra de Goethe, que é Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Eu vou pronunciar assim, não sei se a pronúncia está tão correta, porque eu não domino essa língua. E o que é que acontece nessa obra? É uma personagem, um herói, que está numa tentativa de organização
da alma. Por quê? Ele não é mais um herói fadado à ação, à realização de algo. Ele não é mais um herói fadado a viver só no plano do pensamento e da interioridade. Ele já consegue um certo equilíbrio. Mas esse equilíbrio só é alcançado depois que ele passa por todo um processo doloroso de existência. Por quê? Primeiro, ele está envolvido com questões afetivas, depois ele renuncia ao espaço burguês da casa, vai para o mundo, entra no universo de teatro, posteriormente ele volta, e quando ele volta para um determinado lugar em que ele supostamente precisaria mostrar suas experiências, ele já volta reconciliado com esse conflito, né, que eu mencionava anteriormente, da interioridade e da exterioridade. Ele consegue um suposto equilíbrio. Embora para Lukács, que nessa obra especificamente era muito pessimista, ele sugere que nenhum desses heróis alcança objetivamente o sucesso, a felicidade, a plenitude. Então, na verdade, essa é a tipologia que ele propõe. Ele menciona no último capítulo do livro uma espécie de reflexão sobre Tolstói e Dostoiévski. A propósito, a teoria do romance seria uma introdução a um estudo amplo que ele faria sobre Dostoiévski e tudo mais. E, nesse caso, ele fala sobre Tolstói e Dostoiévski, dizendo que Tolstói alcança uma plenitude numa produção épica e Dostoiévski já não faz mais romance. Eu não vou falar muito a respeito disso, porque é algo que eu penso em estudar mais aprofundadamente em outro trabalho, mas que é interessante quando ele diz que já Dostoiévski não realiza romances, ou seja, ele chegou a um outro patamar. Ele sugere, inclusive, que talvez Dostoiévski seria um novo Dante, um novo Homero. Olha como é intenso, né, dizer isso. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Essa tipologia, ela é uma tipologia do herói romanesco, mas ela é especificamente uma tipologia da forma romanesca. E ela se caracteriza mais ou menos por esses itens que eu mencionei para vocês aqui. Muito bom, Emerson, te ouvir. Muito esclarecedor e didática a sua exposição. E agora vamos voltar para as obras, né? Como que se articula isso em cada uma e como que é possível comparar, e se essa comparação no desenvolvimento da sua pesquisa tem apontado mais para semelhanças, diferenças. Explica um pouquinho, se você puder detalhar um pouco melhor, como que você mobiliza esse referencial teórico em cada obra e como que estão sendo os resultados disso. Excelente. Primeiro eu penso o seguinte, que assim, num trabalho de caráter comparativo, nós partimos de algum item que esteja em correlação, né? Há uma relação possível ali, mas o que é mais interessante na literatura comparada é que você pode, inclusive, mostrar as diferenciações, né? E com relação à educação sentimental, nós temos um herói do romantismo da desilusão, isso quem disse foi o próprio Lukács, na obra A Teoria do Romance, e ele tem algumas características muito intensas. Por exemplo, ele é um herói muito complexo, de psicologia profunda, ele vive muito no plano da interioridade e ele não consegue lidar bem com o exterior. E isso o torna um ser incapaz de realizar grandes feitos. Ele se apaixona por Marie-Sophie Arnould, pela Madame Arnould. Ele tem contato com uma moça que mora na cidade dele, com a cidade interiorana, que é chamada Louise, que é apaixonada por ele. Ele tem contato depois com uma cortesã, uma espécie de cortesã daquele período, que é Rosanette, cujo apelido era Marachala. É bem interessante a forma como isso é colocado dentro do texto. E depois ele tem um relacionamento com uma outra mulher também, que é a Madame d'Ambrèse. E essas personagens femininas giram em torno dele. Ele termina por ser uma pessoa um tanto quanto inconstante. E essa inconstância é o que o caracteriza como uma personagem ou como um herói, melhor dizendo, que tem uma interioridade ampla, ele quer realizar algo, mas ele não tem força, ou ele não tem condição moral, ele não consegue encontrar a necessidade, ou melhor, ele encontrar as ferramentas necessárias para que ele supra
as necessidades que ele encontra ao longo da vida. Consequentemente, ele é um herói fadado ao fracasso em tudo que ele faz. Quando eu penso em Nando, da obra Quarupi, o que é que nós temos? Nando começa com um grande objetivo de vida. Ele é um padre, ele é da cidade do Recife, e ele tem um grande objetivo. Ele quer criar um mundo teocêntrico, ele quer reconstituir o mundo a partir da, como é que eu digo, da catequização dos indígenas. Esse é o grande objetivo dele. A meta existencial, no início do romance. Ele pensa, portanto, que há algum empecilho nisso, porque ele é um padre, ele fica receoso de ver as indígenas despidas. Então, são coisas pequenas que o impedem de realizar a grande ação dele. Uma ação inexequível, obviamente, né? Porque como é que ele conseguiria transformar o mundo numa grande nação teocêntrica a partir dos indígenas, com todas as variabilidades de pensamento que existem? Então, na segunda parte do romance, depois que ele tem contato sexual com a moça, ele passa a ter uma visão totalmente diferente do mundo, ele vai para o universo dos indígenas, ele entra naquele espaço, ele conhece toda a realidade a que ele tem acesso naquele contexto em que ele está inserido, e estando lá ele percebe que, na verdade, as coisas não funcionam como ele pensava. Aquele ideal inicial, que seria muito um traço do idealismo abstrato, já não se estabelece na segunda parte do romance. Ele se torna, portanto, um herói que traz muito mais caracteres do romantismo da desilusão. Porém, à medida que o romance se desenvolve, e ele passa por vários processos existenciais, de lutas, aventuras e tudo mais, ele chega a um momento em que todos aqueles pensamentos que ele tinha sobre si, sobre o mundo, terminam não se consolidando mais. E aí ele cai numa situação bem delicada. Estamos falando aqui do Brasil no sentido de 10 anos, mais ou menos, entre 1954, período em que acontece a morte de Getúlio Vargas, até 1964, quando acontece a desgraçada o desgraçado do golpe militar brasileiro, que se estabelece no Brasil por 21 anos e tal. E ele fica inserido nesse movimento, né, nesse movimento histórico, nesses acontecimentos históricos que se dão em uma década. Ele, portanto, é um herói que transita entre traços do idealismo abstrato, do romantismo da desilusão, e a minha hipótese de leitura, que eu vou confirmar na sequência, eu espero, né, que é o que eu quero confirmar na verdade, é que ele é um herói que passa por esses processos para chegar no herói da educação. O problema é que ele não passa por um processo de educação como a gente percebe, por exemplo, nos romances de formação. Ele, na verdade, é um herói que se deseduca, porque ele sai de uma igreja católica fechadiça, que o impede de ver o mundo por outros ângulos, até chegar no momento em que ele diz, olha, eu vou agora para as lutas camponesas e eu vou me tornar um revolucionário, aquela coisa toda. E ele assimila para si o nome de uma personagem que já tinha falecido no início do romance, que é Levindo. E é bem interessante esse momento em que ele decide tomar as rédeas da vida para ser agora um revolucionário e não necessariamente como é que eu poderia dizer, um ser alienado, né, que não via o espaço social, político, econômico com a visão crítico-reflexiva que o período exigia, né, um período muito difícil. E assim vai. Então, assim, eu começo a perceber essas características de cada personagem e depois eu reúno o que é que tem em Frederic Moreau, em Nando, que é muito parecido. Eles têm ideais, só que Nando é muito mais complexo porque ele transita nesses 3 itens que eu mencionava, né, da tipologia dos heróis. Enquanto Frederic Moreau fica numa. Além disso, eles se apaixonam por 2 mulheres. Frederic Moreau por uma mulher casada, Marie-Sophie Arnoux, e Nando se apaixona por Francisca. E eles também lutam intensamente. No caso de Frederic Moreau, é muito mais intensamente. Eles lutam para terem essas mulheres e eles conseguem
No caso de Nando, ele consegue. No caso de Frederico Moreau, ele consegue um encontro que não se consolida. É bem interessante isso também. E depois disso, nós temos ainda a própria ideia do componente literário mesmo, assim, a estética e o aspecto estilístico, porque a linguagem de Flaubert, que é uma linguagem de muito trabalho, de um apuro incrível, dá para a gente fazer um trabalho nesse sentido de reflexão sobre a linguagem, percebendo que o modo como ele observa a realidade social na qual se inserem as personagens na educação sentimental tem muito a ver com uma tentativa que ele desenvolve de pegar aquilo que é externo, ou seja, os fatos sociais, e trazer para a linguagem. E, ao fazer isso, ele transforma o que é social em linguagem, ou seja, em algo interno à obra. Eu penso que é o mesmo que Antônio Calado faz e com uma grande sobriedade como escritor. Esse plano também me possibilita uma discussão comparativa. Enfim, são muitos itens, sabe? Eu falo muito, é melhor que eu pontue alguns itens. Se você tiver mais algum, daí eu posso ampliar mais. Mas, por enquanto, são esses itens, sabe? Uhum. Muito bom, Emerson. É muito interessante. E voltando lá ao Flaubert e essa leitura lukácsiana, no Brasil a gente tem uma certa tradição de pensar a literatura, que, por exemplo, passa por Antônio Cândido, Roberto Schwartz, na sua leitura do Machado também, que tem uma herança do Lukács, né? Com alguns traços do Adorno também, no caso do Schwartz, talvez menos no Cândido, mas uma questão de compreender a relação entre literatura e sociedade, né? E sociologia, literatura e filosofia também, que tem uma raiz no Brasil que é muito interessante, né? Eu queria perguntar se você pensa também essa tradição, como é que você se inseriria também nessa tradição? Quando você mencionou Antônio Cândido, né, eu suponho que você já deve ter associado aquilo que eu falava agora há pouco sobre a ideia dos elementos internos e externos da língua, né, que isso é um item que Antônio Cândido discute e justamente no livro Literatura e Sociedade, que ele comenta sobre fator social como elemento externo e fator, como é que a gente chama? O elemento interno da obra, que seria o aspecto estético, mais ou menos isso. E realmente, Antônio Cândido no Brasil é um dos autores que eu mais leio. É um autor que eu gosto muito da discussão que ele traz. E como minha perspectiva de estudo sempre foi assim mais voltada para a teoria sociológica e também para uma certa historiografia, então ele realmente é a minha base. Ele de fato se caracteriza como minha base aqui nos debates sobre a literatura brasileira. E, nesse sentido geral, como é que eu penso? Deixa eu ver aqui como é que eu poderia falar para relacionar essas duas obras, porque, assim, um dos itens que eu comparo dentro dessas obras é justamente um aspecto histórico. Porque, veja bem, no caso de a educação sentimental, o pano de fundo histórico, né, os acontecimentos históricos que estão por trás da história de Frederico Moreau e daquela busca por essa mulher que é tão inatingível, intangível, são as revoluções de 1848. Imagine, nós temos um período de grande turbulência na Europa, isso de 1830 a 1848, realmente, a França não estava numa situação muito tranquila, e o que é interessante dentro da obra é porque, assim, o próprio Lukács fez uma leitura no texto Narrar ou Descrever sobre a produção literária de Flaubert, e ele comentava uma coisa que é bem complexa, que é assim, ele dizia que na obra de Flaubert havia uma tendência por parte do autor em fazer descrições e não narrações. As descrições, para Lukács, já um Lukács agora marxista, né, que já está com outra perspectiva de mundo e de concepções teóricas, ideologias e tal, ele diz que Flaubert não é um autor da ação, que se preocupe em realizar algo que esteja num plano mais
da visão crítico-reflexiva, que seria o narrar. Ele estaria, portanto, no âmbito da descrição, que é algo estático, que não estaria para o plano da ação propriamente dita. E aí eu discordo nesse sentido, porque eu vejo que quando Gustave Flaubert faz, por exemplo, na educação sentimental, uma espécie de descrição ou de apresentação de uma cena, porque ele realmente trabalha muito bem essa ideia de cenário, cena, ele faz isso com uma certa ironia. Há o pano de fundo aqui acontecendo e a personagem se desloca nesse espaço todo, mas ela termina por não se deixar levar por aquele acontecimento. Frederic Moreau é um alienado em relação a tudo que acontece politicamente. E no caso de Quarupi, o Padre Nando ele já passa por um processo diferenciado, né? Ele passa por um processo da alienação para a criticidade no âmbito político e em outros âmbitos também, até que ele chega ao ponto máximo em que ele finalmente decide, olha, eu vou agora com esse pessoal para ver no que dá essa luta, essa revolução. Isso na década de 60, com o Brasil em plena ditadura. Então, assim, eu vejo que, na verdade, as minhas discussões elas são muito encaminhadas para esse universo que você até colocou aqui, né? Esses autores são autores com os quais eu dialogo, e eu sempre tento fazer essa leitura dessas obras a partir desses autores. E, inclusive, esse aspecto histórico mesmo, ele me parece que é algo que já me encaminha para um debate inevitável com aquilo que Antônio Cândido desenvolve aqui no Brasil e com a própria forma como Lukács desenvolve. Claro que Lukács é um ponto de partida para mim. Eu não coloco a teoria dele como algo absoluto, né, completo, até porque ele, em 1962, num prefácio na própria obra, ele fez uma refutação muito bem argumentada e articulada, que eu também discuto no meu trabalho. E é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui, eu divago muito, mas eu acho que a minha tentativa era de dizer mais ou menos que a teoria sociológica e a historiografia são as minhas bases de reflexão, e dentro desses romances eu vou ter que trabalhar esse universo histórico, que está tanto na obra A Educação Sentimental com as revoluções de 1848, como a ditadura militar, que está em pleno período do golpe manifestado e efetivado. Muito bom, Emerson. Gostei muito. O Lukács realmente é um autor que, dos que eu li, talvez é o que mais fez autocríticas em sua obra, né? Desde da época do História e Consciência de Classe, que tem um prefácio da época, depois tem um outro dos anos 60 também, assim como a Teoria do Romance, ele sempre está criticando a si próprio, né? E depois do fim da desestalinização, ele volta a fazer críticas sobre si mesmo, né? Um autor bastante, dependendo da época que se estuda dele, a gente tem que lutar contra ele próprio, né? Ele mesmo é seu próprio crítico, muitas vezes. Mas muito interessante. Eu lembrei do Goldman também, não sei se você citou aí o Lucian Goldman. Não citei, Sociologia do mas eu Romance. utilizo também. Eu utilizo Também também. está na sua... Que vai na linha do jovem Lukács, né? O Goldman. É verdade. Na verdade, assim, eu nem mencionei, mas tem dois autores, sobretudo, que eu utilizo no meu trabalho, que é para discutir a teoria do romance. Um deles é o Lucian Goldman, por exemplo, que é o da sociologia do romance, né, que você mencionava. E o outro a pronúncia eu sempre tenho dificuldade, mas acho que é Ferenc Ferrer, uma coisa assim, que o romance está morrendo, aí ele coloca como subtítulo uma contribuição para a teoria do romance. Aí, de fato, é um texto maravilhoso, tem um prefácio, a minha edição tem um prefácio de Leandro Condé, que é muito bom também. Então, são autores com os quais eu tenho, sabe, debatido, porque, de fato, são autores que me instigam, primeiramente me instigam, e depois, talvez para entender Lukács, que é tão denso, esses autores eles realmente me dão um grande suporte, né? Eu poderia citar até outros que eu também tenho trabalhado, mas esses realmente são os que eu mais utilizo. Eu vou citar outro também, Michel Louvi, por exemplo. Ele é um autor que eu tenho lido e que me ajuda muito a compreender essas especificidades da teoria do romance, embora, sobretudo o livro que eu li por último dele, ele trata de Lukács nesse processo político, nessas mudanças ideológicas e tudo. E o interessante é que
eu trabalho com Jovem Lucati, eu gosto muito disso, mas a minha ideia é que eu quero desenvolver, sabe? Eu quero passar à frente, desenvolver trabalhos também com o Lukács já na visão, na ideologia marxista, sabe? Eu quero entender melhor. Eu ainda não entrei nesses universos, li coisas pouquíssimas, assim, alguns textos ou outros que me ajudam a fazer leituras literárias, mas eu tenho essa pretensão, me chama demais a atenção, com certeza. Maravilha, Emerson. Obrigado pela presença aqui no canal. Para mim foi muito enriquecedora a sua exposição. E fique à vontade aí se quiser dizer mais alguma última coisa. Eu fico satisfeito com a forma como você expôs a questão de método e cada uma das obras e a relação que elas têm, né, na sua perspectiva, tanto entre si quanto entre o contexto e a parte social, né, em que elas estão inseridas. Não sei, eu acho que, na verdade, eu estou nesse processo, como eu disse para você anteriormente, né, eu estou no processo agora de qualificação, eu acredito que até o meio do ano isso aconteça. Eu estou com 2 capítulos prontos e agora eu estou no processo de desenvolvimento daquela parte mais delicada do meu ponto de vista, que é o levantamento da fortuna crítica. E no que diz respeito à fortuna crítica, meu Deus, assim, vai ser delicado, mas ao mesmo tempo muito instigante. E com relação a Gustave Flaubert, é o autor que nesse momento eu tenho lido, sabe, com mais intensidade a parte de fortuna crítica. E eu penso em fazer assim, deixar 1 ano para me dedicar a essa fortuna crítica de Gustave Flaubert e 1 ano para me dedicar a Antônio Calado. Eu estou agora no 2º ano do doutorado, portanto eu vou ter mais um tempinho aí para fazer isso. E meu ideal, ao concluir esse trabalho, eu espero concluí-lo com o mais próximo possível daquilo que seria um estudo bem acabado do ponto de vista da literatura comparada, que é apontar as aproximações, os distanciamentos e perceber que uma teoria ela não pode ser uma verdade absoluta, obviamente, que você utiliza para confirmar o que existe dentro de uma obra. Ao contrário, né? Eu uso como um ponto de partida, eu também quero problematizar, refutar algumas coisas. Com Quarupi, vai ser possível refutar uma série de itens que são colocados por Lukács, e definitivamente assim, é muito prazeroso trocar ideias sobre uma obra que a gente estuda, sabe? Eu acho que esse espaço que você proporciona é um espaço muito gratificante, maravilhoso, muito rico. E eu só tenho a agradecer por você ter me escutado. Eu espero que as pessoas que estejam aqui no canal, as que não se inscreveram, se inscrevam para escutar as coisas maravilhosas que você e seus candidatos, ou melhor, seus convidados, sempre trazem. E vai ser um prazer imenso. Sempre que você me convidar, eu estarei por aqui para conversar com você, tá bom? Obrigado, Emerson. Só tenho a agradecer. Também ao Alex Baoli, que nos pôs em contato, né? Sempre Verdade. lembro das pessoas que fazem aí as pontes, é importante. Obrigado Verdade. também. Então, eu aproveito e agradeço a ele também, né? Assim, um grande amigo, uma pessoa com quem eu tenho uma parceria intelectual há muito tempo, e foi muito gratificante, de fato, quando ele comentou que tinha apresentado uma fala contigo. Eu vi, foi maravilhoso, né? O trabalho que vocês realizaram em parceria. De fato, maravilhoso mesmo. Grande amigo e grande crítico literário também, o Alex. Exatamente. Na literatura negra brasileira, especialmente, né? E Exato. ele volta ao canal também, e já fica o convite quando concluir a pesquisa, né, para voltar aqui ao canal, falar de novo sobre quais foram os resultados, né? Às vezes a gente planeja e muda alguma coisa ou outra, isso é muito interessante na pesquisa também. E quem assistiu aqui a gente agradece. Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu ia dizer assim, só que eu trabalho com autoria feminina há algum tempo e eu gostaria de voltar qualquer dia desses para falar sobre o meu trabalho do mestrado. Que tal? Clarice Lispector e Antônio Calado. Acho que seria interessante. Com certeza. Vamos combinar mais uma vez. Certo. A gente fala sobre a Clarice também. E obrigado. Então, quem assistiu também agradeço a gente aqui nesse canal e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.